Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui do nosso vídeo para que você se inscreva no nosso canal. Depois aconselho que você clique no ícone do YouTube para que você, então, ative as notificações e com isso seja informado dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores, em média um vídeo por dia tratando sobre o direito processual civil mais detidamente, mas lato sensu sobre o direito como um todo. Você também pode estar acessando esse vídeo por meio da plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, da forma que eu saldo os senhores também. Se não conhecerem ainda essa plataforma acadêmica, sugiro que passem por lá. Os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificados. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do agravo interno no recurso especial 1.717.351 do Amazonas. Então, nós estamos diante da análise do agravo interno no recurso especial. Qual é o objeto desse recurso? Julgou-se a aplicação da pena de deserção no caso do recurso especial, por conta da juntada de comprovante de pagamento. Então, um comprovante de pagamento que não permitiu aferir a vinculação com o processo. Tá? E aí nós veremos adiante a justificativa do tribunal. Nesse comprovante de pagamento não tinha o número do código de barras da guia de recolhimento da União, GRU, relacionado às custas. E, além disso, havia uma divergência entre o nome do pagador e o nome do recorrente. Tá certo? Bom, antes de analisarmos e aprofundarmos a análise a respeito desse recurso, lembrar os senhores das nossas formas de contato como um todo. Tá certo? Nós temos esse canal nosso do YouTube, temos a nossa plataforma acadêmica que fizemos menção ainda há pouco, também disponibilizamos uma página no Facebook, conta no Instagram, conta no Twitter, perfil na academia.edu, um blog e um e-mail para contato. Vou destacar aqui o e-mail para aqueles que eventualmente possam vir a ter interesse em um contato mais direto por meio do e-mail, eventualmente para que possamos inclusive publicar artigos em conjunto. Tá certo? Bom, então como adiantado, nós vamos tratar desse recurso, do agravo interno no recurso especial, número X, está aí na tela para os senhores. E como é que se deu a sequência dos fatos nesse recurso? Bom, a petição do recurso especial, então quando interposto o recurso especial, na sua origem, ela foi o recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento das custas, apesar de presente a guia de recolhimento. Então, o sujeito juntou à petição do recurso a guia de recolhimento, que ele deveria pagar, portanto, mas ele não fez prova do efetivo pagamento. E aí afirmou-se a incidência da súmula número 187 do STJ. A súmula do STJ, na verdade, o enunciado de número 187 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. E assim dispõe esse enunciado sumular. É deserto o recurso interposto para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Só pontuar aqui com os senhores o que significa deserção, para eventualmente quem não sabe. Deserção é a penalidade, deserção, portanto, é uma penalidade que você assume, portanto, quando deixa de receber o recurso, é uma penalidade, portanto, diante da ausência de preparo. Deserção é a penalidade pela ausência de preparo. Preparo é um requisito de admissibilidade do recurso e o preparo, em larga medida, significa o dever do recorrente pagar
pelas custas do recurso. Se ele paga, preencheu esse requisito de admissibilidade. Uma vez que ele não pague a contento, aplica-se a pena de deserção. Tá certo? Bom, essa decisão de inadmissibilidade foi proferida pela presidência do STJ, justamente com fundamento na deserção, ausência de recolhimento das custas. Bom, nós veremos no slide, numa tela a seguir, que o Código de Processo Civil 2015, ele exige que, diante de um vício processual, o desembargador, o ministro relator, ele não venha a reconhecer de início esse vício, mas que há um dever de se oportunizar a sanabilidade, a correção desse vício. Nós temos, dentre outros, a esse sentido, o princípio da primazia, há um princípio da primazia da resolução do mérito. Então, nós devemos diminuir a incidência do reconhecimento dos vícios processuais e prioritariamente avançar para a análise do mérito. E assim fez o STJ. O STJ determinou a intimação do recorrente para corrigir o vício. Então foi oportunizado um prazo para que o recorrente corrigisse o vício e juntasse uma guia de pagamento a contento, comprovando, portanto, o recolhimento das custas. Mas o recorrente ele se limitou a juntar a mesma documentação. Ele se limitou a juntar o mesmo comprovante de pagamento que o STJ havia reputado por insubsistente. Tá? Um comprovante de pagamento extraído do Internet Bank, o pagamento se deu pela internet. O problema é que nesse comprovante, como afirmado, não tinha o número do GRU. Não tinha como aferir que aquele pagamento se relacionava à guia específica que havia sido juntado aos autos. Bom, e aí quero tratar com os senhores aqui, como eu havia adiantado, a respeito do artigo 1007 do CPC. O artigo 1007 é o que trata da necessidade de se juntar preparo. Então, vejamos o preparo. Um momentinho, por favor, me perdoem. Vejamos aqui. O preparo. Oh, meu pai. Então, vejamos, o preparo, que é o dever de pagamento, de pagar pelas custas, o preparo, ele é, como nós vimos, como adiantamos, um requisito de admissibilidade, do recurso. Requisito de admissibilidade do recurso. Bom, e aí dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil. No ato de interposição do recurso, então veja, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Então fala da exigência de recolhimento, o dever, e da correção de eventual e da consequência que é o vício, a pena de deserção, reconhecendo, portanto, que não foi juntado. A deserção vai gerar, como nós conseguimos extrair aqui de baixo, a deserção vai gerar a inadmissibilidade desse recurso. Mas aí vem o parágrafo 4º que determina assim, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E o parágrafo 7º diz: o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, e é justamente o caso dos autos, dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. Foi assim que determinou o relator, que em 5 dias viesse
um outro comprovante de pagamento. Então veja aqui, diante de uma possível deserção, ausência de pagamento de recolhimento do preparo, o STJ não aplicou de imediato essa penalidade de deserção. Ele intimou o recorrente para que o recorrente comprovasse e sanasse o vício. Muito que bem. Aí consta do julgado a seguinte passagem. Embora admitido o recolhimento do preparo, então é admitido o recolhimento do preparo, o pagamento, pela internet. Quando diz recolhimento do preparo, significa o pagamento das custas relacionado àquele recurso. No entanto, é indispensável que o correspondente comprovante permita aferir a regularidade do pagamento, notadamente a vinculação desse documento apresentado às guias de recolhimento das custas judiciais no processo respectivo. Senão o tribunal fica sem saber se aquele pagamento refere-se àquela guia especificamente e não a um outro recurso qualquer. Bom, uma outra passagem que foi extraída do julgado, consta do julgado. A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento de custo e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto. É como se você tivesse um código de barras de número X, na verdade são vários números em sequência, e você juntou o comprovante bancário referente a um código de barras Y. Ou você não juntou no comprovante bancário nenhuma relação com o X. Pode ser que no comprovante de pagamento não tenha referência a código de barras nenhum, como é o caso. Seja porque tem um código de barras distinto daquele, ou porque não tem nenhuma comprovação que foi pago aquele código de barra X, a consequência, segundo o STJ, seria, portanto, o reconhecimento da deserção. Bom, e aí continua o acórdão. A impossibilidade de verificação da vinculação do comprovante de pagamento em relação àquele processo específico, notadamente pela ausência do número do código de barras da GRU emitida nos comprovantes apresentados. Ele apresentou o comprovante, só que no comprovante de pagamento não tinha nenhuma referência ao código de barras da GRU, da Guia de Recolhimento da União. E o STJ, portanto, não tinha como confirmar que aquele comprovante de pagamento referia-se àquele caso específico, àquelas custas. E, além disso, havia um dado adicional, a divergência entre os nomes do pagador. No comprovante de pagamento constava Ariadne Aline Miranda, ao passo que o recorrente é outra pessoa, sem relação nenhuma, Moisés Magalhães da Costa. Então, o STJ resolveu concluir no sentido de que havia uma irregularidade na comprovação do pagamento das custas e aplicou a pena de deserção. Aqui eu trago para os senhores a ementa completa, agravo interno no RESP 1.717.351, é um julgado da terceira turma, relator ministro Marco Aurélio Belize. É importante aqui constar que esse julgamento se deu pela terceira turma de forma unânime. Portanto. E aí tem a ementa completa, para quem quiser ler, basta que dê um pause aí, agravo interno no RESP, preparo recursal, comprovante do recolhimento mediante documento de pagamento efetuado via internet, que não contém vinculação ao processo. Deserção, agravo interno, portanto, foi desprovido. Tá certo? E continua, vocês podem fazer a leitura das partes da ementa posteriormente. Antes de concluir esse vídeo, só pontuar aos senhores mais uma vez as nossas formas de contato para aqueles que tiverem interesse, destacando a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos gratuitos
cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. Então, nesses cursos, os senhores contarão com a emissão de certificado com validade em todo o território nacional. Tá certo? Então, era isso que tínhamos para falar no vídeo de hoje. Atenção aí nessa exigência de recolhimento do preparo e na consequência de sua ausência, que é a deserção e, portanto, a inadmissão do recurso respectivo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.